Se você marcar uma consulta com o médico e chegar lá para poder fazer um check-up geral, ele vai perguntar para você sobre, enfim, como que está a sua alimentação, se você está praticando atividade física, né? Hoje no mundo moderno ele vai fazer várias perguntas nesse sentido, vai pedir seus exames de sangue e tudo mais, e vai falar, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas uma coisa que tenho certeza que nenhum médico vai te perguntar é como é que está a sua respiração, né? Como que você está respirando? Sua respiração é ofegante, ela é fraca, ela é forte, enfim, você hiperventila, você, enfim, talvez, dependendo do médico, se você falar que tem ansiedade, né? Se você falar que está com a cabeça muito agitada, muito estresse, pode ser que ele leve a atenção para esse ponto, mas bem raro, né? E aí eu faço essa pergunta para vocês, né? Quantos médicos vocês foram que olharam e tentaram de alguma maneira ajudar vocês a cuidar da respiração de vocês? Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias no Instagram e lá nessa caixinha de perguntas eu queria entender um pouco mais o que o pessoal compreendia sobre a respiração, né? E aí isso sempre, quando eu vou falar de respiração, eu sempre tenho uma expectativa positiva, mas é sempre um baque, assim, porque as pessoas, elas não entendem quase nada, a respiração é quase que uma coisa invisível para as pessoas, e não só literalmente, né, porque a gente não vê o ar entrando e saindo, mas é uma coisa invisível no sentido de que a respiração ela pode ser acessada de diversas maneiras, né? A, do mesmo jeito que a gente pode comer vários alimentos e com isso ter diferentes efeitos no nosso corpo, a respiração ela também é uma fonte de energia, né? Então ela também é uma forma, também assim como qualquer outra fonte de energia, ela pode ser adquirida de diversas maneiras. E obviamente, assim como se eu comer um fast food eu tenho um efeito, se eu comer um legume eu tenho outro, se eu respiro de uma forma eu tenho um efeito, se eu respiro de outra forma eu tenho outro. Só que, como as pessoas não têm conhecimento nenhum sobre isso, zero, é muito comum que a própria respiração da pessoa esteja fazendo ela ficar mal, né? Ou piorando a situação dela. Isso é muito comum. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma pessoa que eu estava fazendo um treinamento de respiração aqui, presencial com ela, e a gente sempre começa fazendo um Bolt Score, né? Que é um tipo de medida que a gente faz para compreender como está o nível da respiração daquela pessoa, enfim, como é que ela está lidando com a respiração naquele momento. E o Bolt Score dela deu baixíssimo, né? O máximo é 20, o Bolt Score dela deu, acho que 4,5, eu acho. E, ou seja, é um Bolt Score muito baixo e é até meio assustador, assim, né? Naquele momento eu falei, caramba, tem uma situação grande aqui pela frente. A gente começou a treinar e a mudança nessa pessoa foi nítida, não só no sentido de a forma, o que ela dizia sobre a respiração e a mudança do Bolt Score. A gente faz um encontro semanal, né? No caso, a gente acabou pulando uma semana, então a gente fez o treinamento de respiração por 4 semanas. A gente faz esse encontro semanal e ela, a mudança que ela tinha de comportamento, né? A mudança que ela tinha de posicionamento. No começo essa pessoa chegava meio acanhada, meio para baixo, falando meio assim, e até mesmo a postura dela mudou depois. E eu não estou atribuindo isso somente à respiração, mas ela mesmo falou como que isso ajudou ela a tomar até decisões na vida dela, decisões de mudar de emprego, decisões de olhar, rever as coisas, simplesmente pelo fato de que ela conseguiu respirar e lidar um pouquinho mais no momento de ansiedade, quando a ansiedade vinha e a respiração dela piorava, criava um ciclo que piorava aquilo ainda mais. Ela começou a respirar de uma forma a desacelerar aquilo, calma, não é o fim do mundo, calma, e ela podia ressignificar, olhar para aquilo de uma outra maneira. Então, só para situar vocês, eu falei, o Bolt Score dela começou 4,5, acho que 5, algo assim, e terminou em 15. Então o Bolt Score dela assim, aumentou bizarramente, muito, aumentou bastante. E como eu falei, você via claramente ali, né? Dava para ver a mudança, né? Até de comportamento, de posicionamento dela. Então, assim, ela era uma pessoa que claramente, quando ela vinha trazer o que acontecia na vida dela, né? Uma pessoa que tinha uma sobrecarga no trabalho, muita ansiedade, estresse, crise de pânico. Ela falava que, por exemplo, quando o celular dela tocava, ela ficava nervosa, tremendo, né? Ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Sinais de alerta constante, né? Ela falava que não conseguia dormir, ronco, apneia, acordava cansada. Todos esses sinais são sinais de disfunção respiratória. Ou seja, ela, como de novo, não significa que a respiração dela estava fazendo isso tudo. Óbvio que era o ambiente, o estilo de vida e tudo mais, só que, com certeza, a respiração dela
estava piorando tudo isso, e aí quando ela chegou aqui no primeiro encontro, né, no primeiro dia de treinamento de respiração, isso ficou bem claro, a respiração dela era totalmente disfuncional, e a respiração dela, além de estar piorando, ela também não ajudava ela. Então, era como se fosse assim, tinha duas opções. Uma, a respiração dela piorar a situação dela, que estava acontecendo, e dois, a respiração dela não ajudar ela, não ser útil para ela, que também estava acontecendo. Então, assim, em vez dela estar escolhendo um caminho onde a respiração dela poderia estar freando, diminuindo, como foi o que aconteceu no final, né? Como eu falei, ela aprendeu a desacelerar, olhar para a ansiedade, acalmar e dormir melhor e calma. Ela aprendeu a fazer isso usando a respiração dela, ela não tinha nenhum dos dois no começo. Então, a respiração, ela foi daí que eu tive até a ideia desse vídeo, né? A sua respiração pode estar te fazendo ter ansiedade, por quê? Porque eu já falei aqui no canal, a forma, quando a gente está em um momento desse, né, no caso dessa pessoa, um estado de alerta constante, isso afeta a nossa respiração, isso faz a gente respirar em um padrão. Esse padrão normalmente é uma respiração curta, ou seja, uma respiração torácica aqui em cima, só mexendo o peito, né? Normalmente a respiração pode estar acontecendo pela boca e é sempre curta e ofegante, então é sempre uma respiração assim. E aí eu encorajo vocês a olharem para a respiração de vocês, se vocês já se pegaram respirando assim de uma maneira, né, em algum momento, principalmente no momento que vocês estiverem mais estressados, ali, mais nervosos, enfim, no momento de ansiedade. Então, ela estava nesse padrão de respiração e, com certeza, a respiração dela estava fazendo com que ela entrasse nesse estado muito pior. Estava levando ela para um local muito pior do que ela deveria estar. Então, o estado que ela estava, o ambiente que ela estava piorando a situação dela, a respiração dela, fazendo com que ela respirasse mal, né? Mas, ao mesmo tempo, pela falta de conhecimento, né? A falta de, enfim, de conhecer, entender, saber como funciona uma respiração funcional, a respiração dela é como se fosse um ciclo, né? Então aqui está o ambiente que está piorando a respiração e aqui está a respiração que continua piorando ainda mais os sintomas que o ambiente cria. Então a gente sabe que tanto o ambiente vai afetar a respiração como a nossa respiração pode afetar, levar a gente para esse estado de alerta. Então é como se fosse uma bola de neve. Imagina que eu não sei, vou tentar encontrar um exemplo rápido aqui para vocês. Eu taco fogo, enfim, numa plantação, e aí eu poderia estar jogando água para poder apagar o fogo, só que na verdade eu vou tacar gasolina, né? Achei o exemplo perfeito aqui na cabeça, foi ótimo. Então, é como se essa respiração que ela fazia disfuncional fosse a gasolina que ela está atacando para tentar apagar o fogo. Não vai funcionar, ao contrário, vai piorar. É exatamente isso que por isso que a respiração ela pode estar causando ansiedade, ela pode estar piorando a sua ansiedade. Então você pode começar, ativei um gatilho, comecei a ficar nervoso, meu Deus, o que está acontecendo? Calma, calma. E aí eu começo a respirar mal. Meu Deus, vai acontecer tal coisa, vai acontecer. E aí essa respiração faz esse estado de alerta aumentar ainda mais, subir ainda mais, entrar ainda mais em meu Deus, piorando ainda mais os sintomas, e isso vira uma bola de neve enorme que me leva para um estado de alerta que às vezes eu não precisava estar vivendo, com certeza não precisaria. Então, isso sempre, quando eu faço essas pesquisas, né, com o pessoal, pergunto, e às vezes quando eu recebo as pessoas aqui para poder fazer os treinamentos de respiração, quando eu recebo os feedbacks das pessoas que estão fazendo os cursos online, o meu treinamento e tudo mais, eu percebo que as pessoas elas não têm conhecimento nenhum, e esse é um conhecimento que a gente deveria ter, assim, na infância, na primeira infância. Era uma coisa que eu ensino pro meu filho com 4 anos. Eu viro para ele e falo: olha, filho, a boca é para comer e para falar, o nariz é para respirar. E às vezes eu percebo ele respirando. Aí eu viro e falo, calma, às vezes a gente vai fazer atividade física, eu percebo ele respirando dessa maneira, eu vou corrigindo ele. Então é uma coisa que ele está aprendendo agora, com 4 anos. Eu tenho certeza que quando ele tiver 20 anos na faculdade, nervoso, estressado, quando ele for mais velho, for pai, enfim, estiver vivendo a vida dele, ele vai ter esse conhecimento para poder ajudar ele, para poder ser útil. E, de novo, como eu sempre falo, não é uma panaceia, né? Não é uma coisa que vai resolver todos os seus problemas, vai ser maravilhoso, mas é uma coisa que vai ser útil, né? É como se fosse assim, uma ferramenta que você tem à sua disposição em qualquer momento do seu dia para você poder encontrar mais clareza, mais leveza, mais tranquilidade, e quem no mundo que a gente vive não vai se beneficiar disso, né? Não vai se beneficiar de você poder ter um pouco mais enfim, tranquilidade, né? E poder lidar com toda essa agitação que o ambiente causa na gente de uma forma gratuita e ilimitada, né?
Então, se você é uma pessoa que você se considera sendo afetada pela sua respiração, se você considera, né, como eu falei aqui no título, sendo uma pessoa que a respiração causa sua ansiedade por falta desse conhecimento, o que eu indico você tem vários vídeos aqui no canal que vão te ajudar a dar os primeiros passos. Se você quiser conhecer também o meu programa de respiração, ele é bem simples. O meu intuito quando eu criei esse programa, né, o que eu tinha em mente foi o básico que todo mundo deveria saber sobre a respiração. Então, se você fizer esse programa, que é um programa simples, óbvio, se você quiser aprofundar, se você quiser, enfim, chegar num outro nível de respiração e usar isso para esporte, enfim, conseguir usar a sua respiração para treinar mais a sua mente, etc. Aí existem outros processos que a gente pode fazer, mas se você quiser o básico, que é isso que eu falei, para você aprender a não deixar o ambiente, sua mente agitada ali, arrastar você e tudo mais, esse curso, esse programa, ele vai ser útil, vai ser muito bom para você e ele é muito simples também. Eu criei ele de uma maneira que não seja chato e demorado, que seja útil, prático, a pessoa pode já começar no primeiro dia. E caso você não queira começar agora, tem uns outros vídeos aqui no perfil para você dar uma olhada também, vai ser muito útil. Então é isso, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, em algum lugar, uma indicação de um vídeo para você começar a dar uma olhada sobre esse tema. E comece a entrar, comece a olhar a respiração de vocês, comece a perceber esses padrões, respiração bucal, respiração acelerada, comece a perceber como que isso acontece exatamente nos momentos em que a gente está mais agitado, mais ansioso, e como que a gente pode interferir nisso para a gente poder, de forma ativa, de forma efetiva, naquele momento, para poder usar isso para desacelerar a gente, um freio, né? Um freio para ir diminuindo a velocidade. E aí, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.